Já que estávamos estudando sobre os mistérios do reino, alguém nos abandonou, né? Mas enfim, eu queria que vocês abrissem Mateus 13, do 1 ao 9. Posso ler? Amém. Amém? Não? Tá bom. Enfim, eu tô nervosa, tá? Disfarça. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que se eu souber eu explico, se não, eu pergunto pro meu professor Adilson. Posso ler? Amém? Amém. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E caiu outra entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Naquela época, o povo tinha um coração muito duro, muito fechado, e por isso o Senhor falava por parábolas, porque muitas das vezes aquele povo ele não estava afim de, não queria saber exatamente o que Jesus tinha para falar. Por isso ele falava muitas vezes por parábolas. Já os discípulos eles tinham um coração diferente, eles tinham um coração mais aberto para ouvir, tanto que ele sempre perguntava, sempre estava lá junto a Deus, a Jesus, e sempre buscava. E cada solo aqui teve um porquê. Por exemplo, o que caiu à beira do caminho, ele não chegou nem a plantar, não chegou nem a crescer, ele só caiu, veio a árvore e comeu. O que caiu em pedregais cresceu rapidinho porque não tinha muita terra, não tinha como demorar um pouco mais para crescer. Já tinha terra ali, já cresceu. E por causa do sol não tinha muita terra, não tinha muita água provavelmente, e ela acabou secando. E os espinhos, por os espinhos ser mais do que a semente, ele acabou sufocando. E a boa terra não preciso nem falar, né? Boa terra já tem de tudo lá para ele crescer. Então agora eu vou começar a explicar. Eu vou ler Mateus, tá no 13 também, só que no versículo 18. Deixa eu achar. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o inimigo e a arrebata. Esse o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Esse tipo de pessoa é aquela que está sempre com o coração fechado, como o povo que eu acabei de falar. E para dar mais uma referência, eu vou ler Lucas 16, versículo 14 e 15. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o nosso coração, porque o que é entre os homens é elevado perante a Deus, é abominação. Os fariseus, como a Karen estava falando, ele era era aquele tipo de povo que gostava muito de viver para aparência, mas o coração sempre era para outro tipo de coisa, era para se mostrar. Alguns deles, até que ele estava falando aqui, que zombavam, e nisso que eles zombavam, que eles se achavam demais para Jesus, eles se achavam melhor que Jesus, eles
ouviam, mas entravam num ouvido e saía no outro. Que nem muitas das vezes o pessoal vem para a reunião, ouve a palavra, se alegra. Não, nem chega a se alegrar, tá o que o irmão tá falando, mas a cabeça tá lá embaixo, tá? Ah, eu tô cansado. Ah, eu quero dormir. Aí quando acaba a reunião, o sono vai embora e a palavra entrou no ouvido e saiu no outro. A pessoa não conseguiu aproveitar nada daquela palavra. Não chegou nem começar a crescer dentro dela. Não chegou nem, bateu na porta do coração e saiu. Porque não estava de coração aberto para ouvir a palavra. Continuando. Cadê? Agora voltar para Mateus 13 e agora eu vou ler o versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse é a pessoa que tem o coração como o solo de pedregais. Ela recebe a palavra, você fala do Senhor para ela, a pessoa recebe a palavra, só que se alegra e tal, começa a vir para a igreja, mas quando começa a vir as preocupações, as coisas do mundo, acaba desacreditando. Muitas das vezes eu conheço, tenho uma amiga que ela era da igreja e nesse tempo ela era como esse solo de pedregais. Ela ia para a igreja, se alegrava, mas aconteceu uma situação na casa dela não, né, com ela mesma. E ela começou a achar que Deus não amava ela o suficiente e deixou ela acontecer aquilo com ela. E não teve fé o suficiente para saber que, mesmo acontecendo aquilo com ela, teve um propósito. Pode ser que ela possa dar testemunho para alguém, possa aconselhar alguém. Mas o tempo foi passando e, graças a Deus, ela reconheceu e voltou para os caminhos do Senhor. Eu vou dar uma referência também do solo rochoso em João 6:22. Eu vou pular alguns versículos, tá? Eu vou falando para vocês. Eu vou ler primeiro do 22 ao 26. Tá melhor? Melhorou? Quer acabar do outro lado? Tem óculos. Pois é, que será? Melhorou? Não tá saindo som. Sim, tá? Sei lá, acho que não. Quer botar do outro lado? Qual? Bota o óculos por cima. Meu óculos. Assim. Aqui, ó. Óculos, cara. O 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham vindo a sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também num barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Agora eu vou pular para o 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: deu-lhes
de comer do pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-me sempre desse pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém. O povo, ele só estava atrás de Jesus por causa do que ele tinha a oferecer, não pelos milagres que ele fazia, não pela palavra dele, não pelo que ele é, mas é o que ele tinha a oferecer ao povo. Como aqui em Mateus fala do solo rochoso. Cadê? 20. Eles iam até Jesus, ouviam, e quando Jesus tinha alguma coisa para oferecer, eles ouviam e se alegravam. E quando Jesus dava uma coisa tinha algo para oferecer para eles iam lá e adoravam a Jesus. Mas quando quando eles foram buscar Jesus de novo, eles estavam atrás do pão que perece, do pão que eles iam encher a barriga deles e ir embora, e a palavra não ia penetrar, não ia crescer naqueles corações. E por Jesus falar que ele que é o pão do céu e eles não entenderem, por não estar de coração totalmente aberto, eles logo se escandalizaram, porque ele estava afim do que Jesus tinha para oferecer, de algo material, algo físico, e não algo divino, não algo espiritual. Esse povo era como um tipo de pessoa que você fala de Deus para ela se alegra e tal, começa a ir para a igreja, mas quando o aperto pega, ela logo acha que não, isso não é para mim. Eu estou sofrendo desse jeito, o que eu estou fazendo aqui? Muita gente pensa assim. E esse é a pessoa do coração de solo rochoso. Agora eu vou voltar para Mateus 13 e vou ler o versículo 22. E que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma pessoa que parece muito com esse entre espinhos é o jovem rico, que está eu vou ler também. Está em Mateus 19, 16 ao 22. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que te farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo os que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem rico como posso falar? É um exemplo perfeito para quem tem um coração de solo espinhoso, porque por mais que ele queira ouvir de Deus, mas por mais que ele queira servir a Deus, as riquezas dele não deixavam, porque o coração dele estava preso àquelas riquezas. O coração dele não era totalmente do Senhor.
50%, podemos dizer assim, 50% do coração dele estava nas riquezas e 50% no Senhor. E só que ele era muito apegado às riquezas dele. E por isso ele se retirou triste, porque ele não queria se desfazer das riquezas dele, porque é do ser humano mesmo se apegar ao dinheiro. E que nem que estava falando em Mateus, sobre o solo entre espinhos. Quando a pessoa começa a ir para a igreja, mas não tem o coração totalmente para Deus, não é 100% entregue a Deus, o mundo, o inimigo começa a te mostrar coisas mais agradáveis aos seus olhos, aos olhos da carne. E isso acaba, se você der ouvidos ao mundo, se você começar a seguir os conselhos do mundo, você vai acabar se afastando, porque se você não tiver fé e não pedir a Deus graça, não pedir a Deus sabedoria para discernir o que é bom, o que vai trazer você para Deus, você vai se afastar, porque o mundo vai te trazer para essas coisas se você não tiver totalmente centrado. E agora eu vou voltar para Mateus, vou ler o 13 e ler o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto e produz 100, outro 60, outro 30. O coração que tem uma boa terra é aquele coração que está aberto para ouvir, está aberto para aprender, e quando aprende se alegra e quer compartilhar com o irmão, quer ensinar o irmão que começou agora, quer sair pregando, quer falar para aquelas pessoas que estão perto dele, na escola, no trabalho. E está sempre ali buscando a Jesus, como os discípulos, que está em Mateus 3 também, versículo 10. Cadê o 10? E cercando dele, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? E o versículo 36. Cadê? Então, despedindo da multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Os discípulos eram totalmente diferentes do povo, porque os discípulos eles estavam sempre ali de coração aberto para aprender, eles estavam com sede de aprender, com fome da palavra, com fome de aprender de Cristo. E eles sempre buscavam e tal, e por consequência deles buscarem, vem a revelação, que nem aconteceu com Pedro. Jesus falava com Pedro, com os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram: dizem que você é profeta, dizem isso, dizem aquilo. Aí Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? E por os discípulos terem esse costume, ter esse coração aberto de aprender e de buscar mais de Cristo, na hora Deus revelou para Pedro, do nada, veio: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Isso é Deus que... Filho do Deus vivo. E por você buscar e... O Senhor vê nos nossos corações, e se Ele vê que você está com o coração totalmente aberto, se você está com vontade de verdade de aprender, de coração aberto por ter mais proximidade com a palavra, por você querer mais buscar de Deus, por ter uma vida com Deus, Deus te dá a revelação, Deus te dá a capacidade de aprender, por exemplo, eu estou lendo uma palavra hoje, mas eu estou só lendo por ler. Aí eu entendo de um jeito ou eu não entendo. Aí eu estou estudando com o irmão, aí eu leio, volto naquela palavra, e por eu estar de coração aberto para aprender aquela palavra, Deus me dá a revelação, eu acabo entendendo. Ou então Deus dá a revelação àquele irmão para me dar a revelação, para poder aprender. E por eu aprender e gostar e ter o coração aberto, eu acabo ensinando para falando de Deus para outro, trazendo uma vida de Deus para Deus, aconselhando o irmão na palavra, aconselhando um irmão em qualquer área,
mas sempre na base da palavra. Lá em casa é assim, quando minha mãe estava falando isso hoje, que lá em casa sempre quando tem algum problema e alguém está fazendo alguma coisa errada, ela fala assim, não é assim, a Bíblia diz que você tem que fazer assim, assim, assim. Porque minha avó é uma pessoa que gosta de aprender, gosta de falar, aconselhar e glória a Deus por isso. Enfim, como vocês puderam ver, como eu tinha falado no começo, cada solo teve um porquê e logo depois eu fui explicando o porquê de cada solo. A beira do caminho não chegou nem a entrar. O solo rochoso até plantou, só que não conseguiu continuar com aquilo e acabou secando, acabou matando a semente. Entre os espinhos as coisas vêm e sufocam. E o boa terra, você boa terra, óbvio, continuou dando frutos, continuou assim, buscando e trazendo mais riquezas no céu e para o Senhor. E essa parábola é o começo da vida com Deus, porque, como o Isaac vai explicar melhor depois, a parábola do semeador é quando o Senhor planta a semente dele nos nossos corações. Uns aceitam, uns não aceitam, uns aceitam, mas acaba perdendo, deixa esvair. E uns aceitam e continuam, e buscando, e profetizando, e fazendo muitas coisas do Senhor de coração aberto. E essa semente é a vida de Deus, é a vida de Deus que está em nós. Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas intenções. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Amém. Amém. Amém.